A marca distintiva da sociedade contemporânea é a superficialidade. Falta-nos reflexão, nos falta introspecção. Mas estamos atarefados demais para avaliarmos a nós mesmos. Preferimos avaliar os outros. Nós corremos atrás de coisas e perdemos relacionamentos. Multiplicamos no altar do urgente as coisas que de fato são importantes. Como bem disse George Carlin, falando do paradoxo do nosso tempo. Nós já fomos à Lua e voltamos de lá. Enterramos Neil Armstrong, que tripulou a Apollo nos anos 60. Mas ainda assim nós temos dificuldade em atravessar a rua e cumprimentar o nosso próximo, em fazer amizade. O nosso cérebro reptiliano instintivo já entra em estado de defesa quando alguém se aproxima de nós. Nós pegamos o átomo, que era considerado a menor partícula e até então chamado de indivisível. A dividimos em prótons, nêutrons e elétrons. Mas temos dificuldade em dividir o que temos com o nosso próximo. A verdade é que nos tornamos um tipo de pessoa que vemos no mundo pessoas morrerem de fome anualmente. A pauta da ONU para 2030 é acabar com a fome. Mas numa era de tecnologia tão avançada, em que o homem se tornou tão evoluído, isso não já deveria ter sido resolvido? A verdade é que nós criamos mais computadores para armazenar mais informações e estamos usando cada vez menos o nosso cérebro. Criamos as redes sociais para falarmos mais longe. E como isso é bom, né? Estamos falando muito longe. Isso é muito bom. Mas estamos nos distanciando a cada dia mais do calor humano. A superficialidade se tornou tão terrível que às vezes acordamos e antes de abraçarmos o nosso cônjuge, antes de abraçarmos nossos filhos, nossos pais, corremos para ver quantos likes temos no nosso vídeo no YouTube, quantas curtidas tivemos no nosso Instagram e quantos seguidores alcançamos com mais um vídeo orgânico ou impulsionado com o objetivo de alcançar mais gente. Porque poder e autoridade no mundo atual não é com base na intelectualidade, na sua habilidade e capacidade de pensar. Mas a autoridade do mundo digital é você ter seguidores. É você ter pessoas que andem atrás de si no mundo digital, mesmo que você seja um completo imbecil. Mesmo que você fale coisas idiotas e que não promova a transformação, a mudança de ninguém. Nós vivemos uma época tão superficial em que o homem busca ter 2 empregos, casas chiques e lucros acentuados. E nada contra o ser humano querer ter dinheiro, mas por causa da avareza, o amor sórdido ao dinheiro, o que mais vemos são relações vazias, lares despedaçados e vários divórcios. Vivemos um tempo tão difícil, tão complicado, que o homem prefere tomar as vielas da mentira do que a avenida da verdade. O mundo está enfermo, talvez porque abandonou Deus, a fonte da vida. Porque abandonou o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Amam e se apegam a religiões, mas não se apegam a Deus. O mundo está enfermo, a moral na UTI. Abandonamos a verdade, que é a base da ética. E um dos princípios para que a ética realmente possa se dizer que ela funciona é a liberdade. E quando você perde a sua liberdade, você perde tudo. E hoje, se você fala
E se o que você fala não agrada a alguns, você é alvo de comentários ignorantes, idiotas, que ferem, porque liberdade de expressão não é nunca abandonar o princípio ético. E na ética existe respeito mútuo, reciprocidade. Mas no mundo em que se perde a liberdade, que não se pode expressar, desde que se expresse com ética, você não pode se expressar porque você é caçado, é perseguido, tem que sair da sua nação. Aliás, talvez o século XXI está faltando na sociedade atual um pouco mais de nacionalismo, de amor à pátria. Gonçalves Dias, em seu saudosismo, quando de Portugal escreveu: "Minhas terras têm palmeiras, onde canta o sabiá." As aves que gorjeiam, que gorjeavam no Brasil, era diferente das que gorjeavam em Portugal. Em seu saudosismo expressa Gonçalves Dias. Na verdade, vemos ressaltado um patriotismo, um amor à sua pátria. E é errado um homem amar a sua pátria, uma pessoa amar a sua terra e querer lutar e dar a vida por ela. A liberdade, ela tem um preço. A liberdade, ela existe desde que o homem, de forma ética, haja. Aliás, sem ética não tem liberdade, sem liberdade não há ética. Ora, diga Mahatma Gandhi, que marchou sobre as ruas da Grã-Bretanha, quando, pós-guerra mundial, ele disse que ele traria liberdade à Índia sem precisar usar da guerra, da força, mas somente pelo amor. E ele conseguiu, trouxe a liberdade para seu país e ainda marchou sobre as ruas do Império Britânico. E foi homenageado depois de tantos anos em que a Índia foi submissa à Grã-Bretanha. Por que não falar de Nelson Mandela, o homem que ficou 26 anos preso? Prenderam o corpo, mas não a mente. Prenderam o corpo, mas não a liberdade intrínseca. A liberdade que sempre existiu dentro do ser humano, que é o desejo de ir mais longe, sonhar. Aliás, os sonhos inspiram a imaginação, libertam as emoções e irrigam o entendimento. Quem sonha reescreve seus textos e reinventa a sua história. Nelson Mandela saiu dos anos 90, em 94, se tornou presidente da África do Sul, provando que um homem que sonha é um homem motivado, um homem que sonha e se sonha por liberdade, ele alcança quando a ética, a moral estão presentes. Ora, diga o pastor batista, advogado, Martin Luther King, que um dia ele não começou dizendo: eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, mas entendendo o valor do sonho, ele disse: eu tenho um sonho. Sonho com um dia em que meus filhos andarão pelas ruas da América e não serão julgados pela cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. E para uma época de segregação racial, não é que o negro, o preto, negro, preto para alguns negros para outros. Minha mãe é preta. Preta, preta, preta. E ela não gosta de ser chamada de negra. E é o direito dela. E deve ser respeitado. Ela gosta de ser chamada de preta. E a minha mãe, uma preta filósofa, estudou a primeira série do fundamental, o primeiro ano do fundamental. E no segundo ela foi reprovada e nunca mais ela voltou à escola.
Mas esta filósofa da vida, com conhecimento empírico, um dia ela me disse, eu tinha 7 anos de idade, ela disse: filho, você é pobre e pobre tem que ler. E eu comecei a leitura, me devotei à leitura, porque eu ouvi o que aquela filósofa disse: você é pobre e pobre tem que ler. A liberdade é um sonho, é uma busca. Tantos alcançaram. Assim como Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, o nosso Brasil alcançou a sua liberdade em 1889, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ainda que naquele tempo a liberdade era ainda, em alguns lugares, muito para inglês ver. Mas foi o ponto de partida. Mas o maior símbolo de liberdade, a meu ver, aconteceu há quase 2000 anos atrás, quando um homem inocente, sábio, justo, piedoso, que dava pães aos pobres, visão aos cegos, audição aos surdos, que o mudo tinha voz, ou passava a ter voz, que um mundo injustiçado e perseguido tinha um coração acalentado perto dele. Estou falando de Jesus, de Nazaré, de Israel, da Europa, da Ásia, da África, do Brasil, das Américas, da eternidade. Jesus morreu de braços abertos na cruz. E antes disso ele disse, ele deixou claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Tudo se resume nisso, ter liberdade. E a liberdade vem quando se conhece, quando conhecemos a verdade. A verdade sobre nós mesmos, sobre quem somos, a verdade sobre o nosso mundo. Conhecer a verdade, que é Cristo, transforma o ser humano em 3 dimensões. Na maneira de ser, comportamento. Na maneira de crer, as convicções. E na maneira de ver, a cosmovisão. A liberdade nos faz analisarmos a vida dentro de um ponto de vista mais ético, moral. A ética tem que ser sempre a base da verdade. Que as nossas vidas sejam como raiz e não como uma âncora. A raiz, ela nos alimenta. A âncora nos prende em uma letargia, nos trava em um lugar. Que possamos, alimentados por uma raiz de esperança, de fé, de entusiasmo, contagiarmos esse mundo com mais paz, harmonia, com mais amor. Como diz o meu mentor, lembre-se de nunca esquecer que no veneno está o antídoto, no ódio está o amor, que na vingança, paralela a ela, está o perdão, que na guerra, junto a ela existe a paz, que a mentira e a verdade andam lado a lado, mas nunca de mãos dadas. Aliás, existe uma metáfora judaica que diz sobre o encontro da mentira e a verdade. Diz que a mentira e a verdade se encontraram e a mentira disse: olha, dona Verdade, como que o dia está lindo. E a verdade saiu para observar e quando voltou, realmente o dia estava encantador. E ela ficou tranquila. Minutos depois a mentira disse: olha, dona Verdade, o dia está ensolarado. E diante da fala, a verdade foi ver e realmente estava, ela voltou. E a mentira disse: dona Verdade, vamos ao rio, porque está um calor intenso, o dia está ensolarado, um grande calor,
vamos nos banhar. E a verdade e a mentira foram ao rio. Despiram-se de suas vestes, entraram no rio. E enquanto se banhavam, a mentira saiu primeiro, vestiu-se com as vestes da verdade e saiu andando pelas ruas, enquanto que a verdade, ao sair do rio, não querendo vestir as vestes da mentira, saiu andando pelas ruas, nua. E o mundo que olhava, as pessoas que viam a verdade nua se escandalizavam, porque as pessoas às vezes preferem a mentira vestida da verdade do que a verdade nua e crua. É um devaneio. Estou aqui parado esperando alguém e enquanto espero, pensei em conversar um pouco com vocês. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.